que Jesus começou o ministério dele, né? Ou realizou a parte do ministério dele sobre as águas. E ele fazia dos barcos o seu púlpito, não é isso? É interessante. E boa parte do ministério dele foi sobre as águas. Ele pregava sobre as águas, nos barcos, andando sobre as águas ele pregava, salvando os discípulos. E assim ele exerceu o ministério dele, realizando milagres. E hoje a mesma coisa, né? Eu estou fazendo do barco, do jet ski, tenho feito várias vezes um púlpito. Hoje é domingo, agora são 6 da tarde. E como escurece às 8 da noite aqui, aí você vai vendo essa paisagem linda e vamos repartindo o pão. Em Gênesis, nós encontramos que Deus vinha visitar Adão todos os dias, na viração do dia. O que é a viração do dia? 6 da tarde. O dia vira às 6 da tarde. Então nessa viração ele vinha ter comunhão com Adão e Eva. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa você ter a comunhão com Deus, receber Deus depois de um dia, ter essa conversa, porque Deus deu a Adão a missão de trabalhar e colocou a mulher como ajudadora, ou seja, deu uma grande missão também para a mulher, para ela ser participante. É uma honra para a mulher. Infelizmente a gente ouve pregação aí que Deus da costela tirou para que a mulher não subjuga, nem do pescoço, sabe? Deus falou: Adão, eu tenho uma missão para você. Aí ele chamou a mulher e falou assim: olha, eu tenho uma missão para você também. Eu quero que você ajude esse homem na missão que eu dei a ele. Então é uma missão a mulher estar ao lado do homem e o homem ao lado da mulher, porque é uma convocação divina e uma dádiva de Deus. Então Deus honrou a mulher. Esse negócio de submissão, você ficar ali dizendo que tem que fazer comidinha, que tem que fazer aquilo. Submissão é você estar debaixo da missão que Deus deu ao homem. É você se submeter, reconhecer e falar assim: esse homem tem uma missão de Deus. E Deus me colocou ao lado dele, como mulher, como filha, como pessoa, para você poder ajudar. É submissão. Estamos juntos fazendo a mesma missão. E eu vejo nisso um grande privilégio. E nada mudou no Jardim do Éden, quando Deus colocou Adão lá no jardim e ele fez a comunhão com ele, estabeleceu. Olha só a viração do dia, não é? Deus fazendo presente nas nossas vidas. Quando nós chegamos nesse mundo, então a primeira coisa que eu preciso, que Deus tem me revelado, que você saiba, todo mundo, eu pergunto para as pessoas: de onde você veio? E a resposta é: eu venho lá da Bahia, eu venho, minha geração é da Alemanha, da Espanha, não é, tal. Então assim, Deus escolheu realmente uma família para a gente nascer, graças a Deus, né? Deus não errou a família que Ele escolheu para a gente nascer. E aí, o que acontece? Você veio de onde? Algumas perguntas e algumas coisas que precisamos esclarecer. Então, eu vim de Deus. Deus foi quem me criou, não é isso? Deus foi quem nos criou. E assim, eu venho de Deus. Então, de onde você veio? Eu vim do céu. Nós viemos do céu. E é para o céu que nós vamos voltar. Então, assim, eu não estou indo para o céu. É uma resposta que a gente fala: eu estou indo para o céu, aceitei Jesus, estou indo para o céu. Não, você não está indo para o céu. Você está voltando. É uma grande diferença. Então assim, eu preciso saber de onde eu vim e para onde eu estou voltando. Então eu vim de Deus. Leia o Salmo 139, versículo 16. De um modo assombroso, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Quando nenhum dos nossos dias havia ainda, Ele já escreveu. Então Deus colocou o nosso nome no livro da vida. Consequentemente, você chegou neste mundo salvo. Você chegou aqui são e salvo. Eu me remeto a mesma coisa que aconteceu com Eva e Adão,
e a gente reclama, ou fala, ou até faz brincadeiras, Deus fez a mesma coisa comigo e com você. Nós viemos de Deus, então todos os dias nós temos que ter esse entendimento que Deus nos colocou no jardim dele. Quando você nasceu no jardim de Deus. Então você veio do céu e o seu nome, os seus dias, as suas ações, tudo que Deus planejou, sonhou, Ele escreveu no livro. O dedo de Deus escreveu uma história linda a seu respeito, poderosa a seu respeito. Deus escreveu com o dedo dele, Salmo 139, 16. E no livro dele foram escritos todos os nossos dias. Portanto, eu vim de Deus. Aí uma coisa linda de saber: se você veio de Deus, então você veio dos céus. Veio do céu, você veio de Deus. E o seu nome está escrito aonde? No livro, no diário divino que ele escreveu. Aí o que você faz? Meu Deus, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. O seu nome, você já nasceu salvo. Você chegou aqui salvo. Você chegou aqui com o seu nome escrito no livro da vida. Consequentemente, eu prego agora dizendo que todo mundo nasce salvo. Que todo mundo nasce com o nome escrito no livro da vida. Olha que coisa fantástica. Nós nascemos com o nosso nome escrito no livro da vida. Aí a gente fala: Senhor, escreve meu nome no livro da vida quando a gente aceita, né? Não, confirma, eu confirmo. Então você entende? Nós nascemos salvos. Glória a Deus. Como eu te provo isso, que você nasce salvo? Eu te faço essa pergunta. Quando uma criança nasce e infelizmente vem um óbito, para onde que essa criança vai? Uma criança de 2 anos, de 1, essa criança, quando ela morre, se porventura vier a acontecer essa fatalidade, para onde ela vai? Tenho certeza que você respondeu que ela vai para o céu. E é verdade. Então, essa criança nasceu salva. Concorda comigo? Essa criança nasceu salva. Uau! Ela nasceu salva. Então todo mundo nasce salvo. Todo mundo nasce com o nome escrito no livro da vida. E agora, a segunda coisa: você nasceu com o seu nome escrito no livro da vida. Então você, durante um período, você vive nesse jardim que Deus nos colocou, salvo e protegido por Ele. Aí é o nosso Éden. Quando você chegou aqui, é como você estivesse sendo Adão e Eva. É uma repetição. Adão e Eva, tanto é que nós somos descendentes, né? Cada vez que nasce alguém, é o mesmo processo no jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva no jardim de delícias, no jardim bonito. E esse processo continua se repetindo. Nós nascemos debaixo da autoridade de Deus, debaixo da proteção de Deus, e durante um período, o que acontece? Se uma criança, vamos supor, dos 7, dos 12 anos, que é a idade adulta, que é a idade da razão, quando existe essa mudança, a inocência é atacada. Você pode ver que Eva foi atacada na inocência dela. Então, quando eu e você chegamos aqui neste mundo, chegamos salvos. Chegamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Porém, chegamos com o nosso nome registrado no livro de provisão. Chegamos aqui prósperos, chegamos aqui ricos, chegamos aqui totalmente supridos, abastecidos por Deus. Chegamos aqui como cidadão do reino. Agora, depois da idade da inocência, o que você faz? Você valida o seu nome no livro da vida.
você já nasce com o nome escrito lá. Passada a idade da inocência, o que a gente faz? A gente precisa validar. Aos 18 anos de idade, eu validei o meu nome no livro da vida. A gente fala erradamente, né? Não tem problema, mas fala assim, escreve meu nome. Não, valida. Sabe aquela coisa, uma pessoa que compra um bilhete de loteria, aí ela ganha. Vamos imaginar, ganhou lá na Mega Sena, ela tem um bilhete. Enquanto ela não for lá validar aquele prêmio dela, aquele bilhete que ela tem, vai ficar na mesma situação. Mas quando ela vai lá, descobre, uau, é o meu número, então ela vai lá, confirma os dados, então ela valida e ela desfruta, recebe e desfruta do prêmio. Olha que interessante isso. E aí, o que você faz? Você valida o seu nome. É necessário, depois da idade da razão, da idade da inocência, aí vai ser necessário você validar o seu nome no livro da vida. Ele já está escrito. Apocalipse me dá uma revelação muito especial, que ele diz o seguinte, que na segunda ressurreição haverão duas ressurreições. A primeira é dos que partiram dessa terra com o seu nome validado no livro da vida. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, valida o meu nome, né? Eu confirmo que eu sou salvo. E aí, quando acontecer a segunda ressurreição, lá em Apocalipse vai falar que vai ser riscado o nome das pessoas que não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, não fizeram a sua confissão, o nome delas será riscado. O maior inferno, o maior desprazer que uma pessoa vai ter é ela saber o seguinte, o quê? Eu nasci assim, eu nasci salvo e não validei, eu vivi esse período e agora está lá longe de Deus, dominado pelos espíritos malignos. Então veja que esse vai ser o pior momento que vai durar eternamente para a pessoa. Eu costumo dizer que até Hitler nasceu salvo, Faraó nasceu salvo, todo mundo que chegou neste mundo nasceu salvo, todo mundo que chegou, Deus colocou no jardim, no seu jardim, e assim nós crescemos. Portanto, o nosso nome escrito no livro da vida, você depois da idade da razão valida esse nome, mas se uma pessoa, a criança faleceu, ela vai para o céu. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Por isso que a gente tem que ser como criança, manter essa nossa relação, esse entendimento. E assim, você veja, na viração do dia, então, quando você chega neste mundo aqui, então você chega igualzinho a Adão e Eva. Nós chegamos iguaizinhos a eles. Você chega e agora vai chegar um período, o que aconteceu? Depois de um período, a serpente se apresentou. A serpente se apresentou a Eva e disse o quê? Olha, eu vejo que você come todas as coisas, que você faz de tudo aqui, mas e aquela árvore? Por que você não faz? Por que você não mexe lá? Então ela fala o seguinte, fala assim, olha, eu não mexo porque Deus falou que do dia que eu mexer lá eu vou morrer. Então veja bem o que acontece. Quando Adão e Eva, eles não desobedeceram. Não foi desobediência o pecado de Adão e Eva. Eles caíram na incredulidade. O pecado deles, o erro deles foi cair na incredulidade. Veja que Satanás chegou e falou assim para Eva, não é bem assim. Você não vai morrer. Como não vou morrer? Não. Então veja, ele trabalhou com uma incredulidade. Incredulidade é uma doença que dá em crente, tanto é que é incredulidade. Incrédulo quer dizer, é uma pessoa que é contra a crer. E o crente pode se tornar incrente. Quantas vezes você não se tornou incrédulo? O que aconteceu? Você foi atacado, Deus te prometeu, veio uma mensagem, veio uma revelação e você acabou se tornando naquele momento, não estou dizendo que você perdeu a tua salvação, mas você se tornou incrédulo. Você já passou por isso?
de não acreditar em algumas coisas? Eu já também. Teve uma pessoa que eu passando aqui, ela disse assim para mim: escuta, um desses barcos aí vai ser seu. Eu passei com o meu barco, que é pequeno. É um amigo meu, ele falava aqui, ele nem cristão é, mas ele dizia o seguinte: olha, um desses barcos é seu. E sabe o que a gente faz? A gente ri, né? E depois Deus chegou para Sara, ela ouvindo a conversa dos anjos com Abraão, e o anjo falou que ele seria pai de uma grande nação. E Sara fez o quê? Foi atacada na incredulidade e ela riu. Ela riu. E o que aconteceu? Ela foi repreendida. Então, a incredulidade foi a arma que Satanás usou para atacar Adão e Eva. Então, quando você chega nesse mundo, você chega aqui suprido, você chega milionário, você chega com o seu nome escrito no livro dos ricos, você chega com o seu nome escrito no livro dos ricos também. Deus tem vários livros, são várias partes. Você chega aqui com o seu nome escrito no livro dos sarados, você chega aqui com o seu nome escrito no livro dos ricos. Sabe uma brincadeirinha que eu fazia, minha mãe me ensinou quando a gente era pequeno? Era o seguinte: ela brincava assim: ei, eu vi seu nome escrito. Aí a gente curioso, aonde? Ela fala: na poupança do mosquito, né? Então, veja, hoje eu falo para você que você nasceu salvo, talvez você tenha uma dificuldade de entender, e aí a incredulidade pode lhe atrapalhar. Se eu falar que você que está nessa pendura, que está com o seu nome escrito no livro dos ricos aqui na América, né? O livro, a Forbes, os livros, as revistas que contêm os nomes mais ricos. Hoje o mais rico atualmente é o Elon Musk, o dono da Tesla, que comprou o Twitter agora. Ele é o mais rico do mundo. Mas nós já nascemos com o nosso nome escrito no livro dos ricos. Mas o que acontece? Eu não fui ensinado, eu não aprendi, eu não me abri para isso. Então aí, o que acontece? Chegou o tempo da idade, da inocência, em que vem Satanás, a serpente, igualzinha ela fez com Eva, igualzinho ela continua fazendo hoje. Passou a idade da inocência, pode ver, uma criança sempre é pura, ela sempre vai estar de bem, ela sempre vai falar que quer, ela não tem preocupação como a mãe vai fazer, como o pai vai fazer, porque ela vive o período da inocência. Então ela fala assim: eu tenho tudo, eu não tenho que pensar em trabalhar, eu não tenho que pensar em fazer comida, ela tem tudo, porque ela tem uma relação com o pai. E é assim que deve acontecer no mundo espiritual, você ter uma relação com o pai dessa maneira. Deus falou, está escrito na Bíblia. O que eu tenho que fazer? Simplesmente receber, não colocar condição. Mas o que aconteceu? Um período da sua vida, a serpente se apresentou. A serpente veio e se apresentou a você. E essa serpente disse o quê? Ela chegou para você e falou: escuta, eu vi que você está com o seu nome escrito, né? Aí você falou: olha, Deus me salvou, eu sou salvo, eu vivo aqui com Deus. Aí a serpente vem e fala com você assim: mas escuta, você está com o nome escrito no livro da vida, é verdade, mas você vai ter que fazer alguma coisa para valer isso. Você vai ter que fazer um santo, você vai ter que pagar uma penitência, porque ele vai jogar dúvida sobre a sua alma, ele vai jogar dúvida no seu coração. E aí o que acontece? Nossa, então aí ele começa a desviar-nos da presença de Deus, como ele fez com Adão e Eva. Ele vai e leva você para um canto, e ali ele trabalha com a incredulidade. 2 Coríntios 4:4 vai falar isto. Ele diz o seguinte: o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, incredulidade é uma doença que dá em crente.
vou lhe mostrar. Incredulidade não é aquela pessoa que não acredita em Jesus, aquele é ímpio, aquele que não aceitou Jesus, ele é ímpio, então ele ainda está na impiedade. Agora, incredulidade dá em crente. Lembra-se de um apóstolo de Jesus, que conviveu 3 anos com Jesus? O nome dele era Tomé. Tomé fez o quê? Quando Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Então, ele teve dúvidas. E ele disse, não é possível, a ressurreição, isso não existe, depois de 3 dias, não é possível, isso não pode ter sido acontecido. Então ele ficou incrédulo, ele ficou na dúvida. É isso que Satanás trabalha comigo e com você hoje. Ele coloca dúvida. E quando eu permito a dúvida entrar, então a fé é anulada. Por exemplo, Hebreus fala, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso que as pessoas definem como fé. Mas eu pergunto, o que é fé? Fé é ausência de dúvida. A fé me faz eu não pedir provas. A fé é uma ausência total de dúvida. E é isso que você precisa ter, a tua fé. A fé, ela elimina as dúvidas, ou seja, eu não preciso de prova. Eu não preciso, eu não preciso de prova. A fé me faz eu entender e crer. Assim são os exemplos na Bíblia. Eu não preciso que Jesus venha aqui me tocar, fazer alguma coisa, simplesmente a tua palavra, o Jairo disse. E aí ele foi e recebeu a ressurreição da filha dele. Portanto, Satanás foi e trabalhou com dúvida em quem? Em um apóstolo, em um homem que caminhou pessoalmente com Cristo, homem nessa terra, com Jesus, homem. E aí quando eu acho lindo isso, a dúvida pode até vir na tua vida. A dúvida pode até se manifestar. Mas o que nós devemos fazer? Eliminá-la. Tinha muitas pessoas com dúvida, como Tomé, naquela situação? Tinha. Mas o que ele fez? Ele permitiu que a dúvida dele levasse até o Cristo agora ressurreto. Ele não ficou em casa. Ele não se uniu com os outros incrédulos e nem vou perder meu tempo, não. Permita que a tua dúvida te leve até Jesus. Permita que o mal que aconteceu, que a dificuldade te leve até Jesus, até Cristo. E aí quando ele chegou, ele ainda afirmou, ele foi sincero, ele ainda falou com Deus, ele falou com Jesus, com o Cristo ressuscitado. Ele falou assim, olha, eu só vou crer se o Senhor me permitir eu colocar as minhas mãos nas tuas feridas, na mão, e ver a ferida do teu lado direito. E Jesus fez o quê? Levantou a roupa, mostrou as mãos e levantou a roupa. E aí ele falou, uau, viu que a ferida que Jesus havia sido atacado, ela estava cicatrizada. Então permita que as feridas que acontecem, que o mundo nos fere, as pessoas ou você mesmo, permita que essa sua ferida seja cicatriz de vitória. Por isso que eu escrevi um livro, eu tive a revelação aí. Jesus, quando mostrou as mãos para Tomé, ele disse, olha aqui, sexta-feira isso aqui estava tudo aberto, o meu corpo estava dilacerado, as minhas costas estavam totalmente dilaceradas pelas chibatadas que ele levou. Mas o que ele fez? Em 3 dias ele foi curado, ele transformou as feridas em cicatrizes de vitória. E o que você tem que fazer? Transformar as suas feridas em cicatrizes de vitória, não de derrota. Ai, me fez um fulano, ai, o mal que essa pessoa me fez. Não, transforme em cicatrizes da vitória. E assim, você é atacado, somos atacados, e o diabo começa a lançar dúvidas. Não, você nasceu rico, mas se você não trabalhar, se você não apostar, se você não levantar cedo e trabalhar de sol a sol, você não vai ter, não. Ele fala isso pra gente, então ele coloca dúvida, e aí a nossa fé sai fora. Agora, quando você fala, não, Deus falou que eu sou suprido. Por exemplo, nada te tira da sua convicção de que você
está salvo em Cristo Jesus. Pode acontecer o que for, nada te tira disso. Porque você assumiu. Agora, você tem alguma prova? Você tem algum documento? Você tem alguma coisa que você vê assim e fala, não, todo dia eu vou lá ter um quadro? Não, você simplesmente assume pela fé que você é salvo, é salva. E então você vive neste mundo tenebroso sabendo que o seu nome foi validado no livro da vida e que ao tocar a trombeta ou você sair, você vai voltar para o céu, de onde você veio. Olha que interessante, que lindo isso. Mas Satanás vem e fala, não, você tem que crer em santo, você tem que crer em tal pessoa, você tem que fazer isso, você tem que pagar uma penitência, você tem que andar de joelho, você tem que carregar uma cruz física aí, você tem que... E aí lança a dúvida, e quando ele lança a dúvida e nós permitimos que ela entre, aí a nossa fé, infelizmente, é anulada. Mas reaja. Jesus olhou para Tomé e o curou, o libertou do espírito da incredulidade. Ele disse, Tomé, não sejas mais incrédulo, mas seja crente. E é isso que está acontecendo. A idade da inocência, Satanás, você é a mesma Eva lá do início. Eu fui sou o mesmo Adão. E agora nós temos o sangue de Jesus Cristo, caímos na incredulidade, mas o sangue de Jesus Cristo nos uniu novamente. Lá no Éden, o que aconteceu com Eva? Para que ela Adão mantivesse a comunhão com ele derramou o sangue de um cordeiro. E então eles puderam continuar nesse mundo tenebroso que foi entregue a Satanás até o período que Deus nos tirar daqui. Mas ele não perdeu a comunhão. Ele foi trabalhar, mas com o suor do rosto ele foi ganhar. Deus trouxe proteção, embora houve o pecado, o mal, mas Deus honrou. Então quando eu saí da idade da razão, fiz a mesma coisa que Adão e Eva. A gente fica culpando Adão, fica falando mal de Adão, mal de Eva, mas eu e você fizemos a mesma coisa. Porque a idade da inocência foi atacada e nós não resistimos como deveríamos, e aí ficamos nessa situação. Mas a mesma história de Adão e Eva se repete com cada um que nasce. Mas hoje o que acontece? Deus nos colocou no jardim dele, e na viração do dia, que é agora, 6 e pouco da tarde aqui na Flórida, a viração do dia é quando Deus vem ter comunhão. Por exemplo, eu estava em casa e resolvi pegar o jet ski e sair. Eu falei, não, eu vou fazer isso amanhã cedo, eu faço outra hora. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar e eu então saí e falei, bom, vou fazer isso aí, vou lá, vou dar essa volta. Mas na realidade o que ele estava fazendo? Me fazendo o que eu estou fazendo agora, pregando, porque ele veio me visitar. E ao ele estar me visitando, eu estou compartilhando com você, compartilhando aquilo que recebi, ou seja, estou fazendo desta máquina aqui, deste jet ski, estou fazendo um púlpito, um lugar de transmissão da glória de Deus chegando ao seu coração. E eu espero que você se abra e receba pela fé estas palavras e deixe o Espírito Santo cuidar delas. Olha que entardecer, olha o sol aqui. Na viração do dia, Deus veio ter comunhão com você. E é o que Ele está fazendo agora através desta revelação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você venha assumir quem você é em Cristo Jesus. Que você venha ter a mente de Cristo. Que você venha honrar a Deus pela fé, vivendo neste mundo tenebroso, na condição de mais que vencedor e não derrotado, em nome de Jesus. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata e do dinheiro, com você durante o mês de janeiro até o ano inteiro, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.